Rebelião na penitenciária sul em Criciúma. 2 agentes penitenciários são feitos reféns. Polícia Civil divulga as conclusões do inquérito que apurou a chacina ocorrida em Saudades, no oeste do estado. Secretaria Estadual de Infraestrutura estuda a construção de uma rodovia alternativa à BR-101 entre Joinville e Biguaçu. E no esporte, os preparativos para o jogo de ida entre Marcílio Dias e Chapecoense pelas semifinais do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A sexta-feira foi marcada por uma rebelião em uma unidade prisional de Criciúma, no sul do estado. Os presos chegaram a fazer 2 agentes prisionais como reféns. A reportagem abre a edição de hoje do Band Cidade. O tumulto começou quando cerca de 10 presos renderam 2 agentes prisionais e a psicóloga da unidade, pouco antes das 9 horas da manhã desta sexta-feira. As imagens feitas de dentro da cela mostram os detentos com uma espingarda calibre 12, que era de um dos agentes reféns. Também é possível ver facas artesanais e até uma granada. Pedimos o apoio dos manos aí na rua aí do crime aí, tá dando uma atenção pra nós aí, rapaziada, entendeu? Tá tudo 2 aqui, ó. A rebelião ocorreu na Galeria H, local em que ficam alojados os presos líderes de facções criminosas que são encaminhados a Criciúma. O serviço aeromédico foi acionado para prestar socorro a 2 agentes penitenciários que ficaram feridos durante a ação. Um deles sofreu um corte no rosto e outro teve uma lesão na mão. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi acionado para comandar as negociações com os detentos. De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, os presos queriam melhores condições dentro da penitenciária e desejavam falar com representantes do Poder Judiciário. Após negociações, por volta das 3 horas da tarde, os agentes mantidos reféns foram liberados. O assunto agora é a chacina em Saudades. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava o ataque que matou 5 pessoas, entre elas 3 bebês. As conclusões da investigação foram anunciadas hoje em entrevista coletiva. O crime ocorreu no dia 4 de maio, nesta creche, na cidade de Saudades, oeste do estado. Fabiano Kippermay, de 18 anos, invadiu a escola armado com uma espada e matou 3 bebês e 2 professoras. Logo depois, tentou tirar a própria vida. Ele foi levado para o hospital, recebeu alta e está preso. O jovem foi indiciado por 5 homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio qualificada contra um bebê que sobreviveu ao ataque. Ele queria matar o máximo possível de pessoas. Ele agiu com esse objetivo e ele estava com pressa. Então, porque ele queria atingir o máximo possível. Então, os relatos que a gente recebeu foi que ele tentava entrar numa sala, não conseguia, ia correndo para outra, porque ele estava com pressa para atingir o objetivo dele. Ele agiu consciente do que fez. O tempo todo, ele planejou a ação, já há vários meses, desde o ano passado ele vinha planejando. Então foi um crime premeditado. Todo o tempo ele isso é importante ficar destacado. E ele tem sim que ser responsabilizado pelos crimes graves, cruéis que ele cometeu no dia 4. Segundo as investigações, Fabiano Kippermay agiu sozinho no crime. O delegado responsável pelo caso também falou sobre o que levou Fabiano a cometer a chacina. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? Mas assim, num nível muito acima do normal. Tem muita gente que é fechada, tem muita gente que tem essa dificuldade de relacionamento, mas ele era mais. E a ponto, vou dar 2 exemplos. A família se reunia para jantar, ele não jantava com a família, ele pegava o prato dele e ia para o quarto. Outro exemplo, ele precisava comprar uma roupa, ele pedia para a mãe dele comprar roupa. Então era num nível muito, muito alto. E aí nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais no mundo dele, se isolando do nosso mundo. E ele entrou num mundo em que ele começou a ter contato com muito material violento, com muitas ideias violentas, e com pessoas que pensavam parecido com ele, né? Com pensamentos ruins, sentimentos ruins. E ele começou a alimentar esse ódio dentro dele nos últimos meses, ao ponto dele resolver descarregar tudo isso em alguém. A polícia deu ainda detalhes sobre como o autor do ataque definiu quais seriam as vítimas da barbárie. A intenção dele, no primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi
contra pessoas que tinham um certo convívio com ele, certo? Na escola e tal. Esse era o objetivo principal dele no início. Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades, e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele achou que ele não daria conta de enfrentar esses rapazes ali com arma branca. E isso mostra que então, o ato dele, por si só, o que ele fez já seria covarde, porque foi contra crianças e contra mulheres ali que não tinham condições de se defender. Mas isso mostra que ele foi ainda mais, né? Foi um ato ainda mais covarde, porque ele não se garantia lá contra aquelas outras pessoas, e ele pensou, não, então eu vou descontar essa minha raiva em pessoas que não têm nada a ver comigo, em pessoas inocentes que nunca fizeram nada para ninguém. Então, o que mostra que é um ato ainda mais covarde do que por si só já seria. O delegado também afirmou que o jovem disse estar arrependido. No entanto, este arrependimento não convenceu os policiais civis. Ele falou estar arrependido, mas eu não conseguia aferir se era um arrependimento genuíno ou não. Ou se era um arrependimento porque, assim, agora eu sei que eu vou ser responsabilizado pelo que eu fiz. E hoje a Polícia Civil e o Ministério Público de Contas deflagraram a Operação Fosso Limpo. A ação cumpriu mandados na capital e região metropolitana. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de Florianópolis e Palhoça. A operação investiga fraudes a licitações, corrupção e peculato. O inquérito apura direcionamento de licitações e superfaturamento de horas extras no contrato de prestação de serviços de limpeza de esgoto firmado pela Casan com uma empresa entre 2014 e 2015. Além dos mandados, a Justiça decretou também o bloqueio de recursos e o sequestro de 7 imóveis avaliados em cerca de R$1,5 milhão de reais. A Prefeitura de Porto Belo, litoral norte do estado, proibiu a ancoragem de qualquer embarcação turística ou de lazer na Baía do Caixadaço após as 7 horas da noite. A decisão veio após as denúncias de perturbação de sossego, festas clandestinas regadas a bebidas e sexo em público no local ao longo dos últimos meses. De acordo com a Polícia Militar, o aumento no movimento foi de 33%, só entre dezembro do ano passado e março deste ano. A partir de agora, quem ancorar na Bahia fora deste horário vai ser multado em R$2.000, a partir de 7 horas da noite. Também está suspenso o uso de qualquer equipamento sonoro a partir das 6 horas da tarde. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição desta sexta-feira, hoje com as apresentadoras Joana Treptow e Lana Canepa. Boa noite. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que o Ministério da Saúde fechou mais um acordo, o segundo, com a Pfizer, para a entrega de mais 100 milhões de doses. Agora, o total é de 200 milhões de doses da vacina. Enquanto isso, o Instituto Butantan parou a produção da Coronavac por falta de insumos, aguarda a chegada do IFA da China, e a Fiocruz também vai parar a produção na próxima semana, aguardando a chegada de matéria-prima, de insumo, para continuar a produção de vacinas para o Brasil. Tomara que não tenha atrasos, é claro que a gente vai acompanhar e você vê os detalhes logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Band. No próximo bloco, Roberto Azevedo traz informação exclusiva sobre a CPI da Covid-19. Tem também um estudo que o governo do estado quer fazer para a futura implantação de uma rodovia alternativa à BR-101 entre Joinville e Biguaçu. Nós já voltamos.